eu sou Juliana, eu vou apresentar a experiência do grupo multi-instrumentista de Erechim, dos CAPs. Eu tinha organizado metodologicamente a apresentação, seguindo os passos, mas eu optei por, quem está no campo da saúde mental e constrói política pública, fala desse lugar onde a gente constrói a política pública, constrói o cuidado, escreve os projetos. Então, eu vou falar um pouquinho por que Erechim apresenta e defende um grupo de música como força de cuidado. Então, ao eleger um grupo de música como força de cuidado, esse grupo ele parte dos vértices entre governo, sociedade e saúde mental, que é fundamental para a experiência mais radical da reforma psiquiátrica, que é, de fato, promover experiências de cuidado. Aqui. Experiências de cuidado para além dos matizes diagnósticos e, no limite, nosológicos, né? Então, essa experiência, ela parte dos vértices existentes entre governo, saúde mental e sociedade, fundamentais para esta experiência, e que inscrevem, no limite, um grupo de música nesse delicado espaço de poder e resistência, que marca e que separa a loucura da doença, a normalidade da loucura e o sujeito e seu outro. Esse grupo de música iniciou em 2021 com uma possibilidade, uma ampliação das possibilidades de tratamento no CAPS. Então, é um grupo formado pelos seguintes instrumentos. Então, lá tem gaita, tem tambores, instrumentos de percussão, violão. Mas ele não é um grupo que ele compõe um repertório rígido institucional naquilo tão manjado que a gente chama de um programa terapêutico. Esse grupo de música, ele rapidamente, ele ultrapassa os limites institucionais dos CAPs e se insere na vida cultural e artística da cidade. Os grupos dos CAPs, eles estão uma leitura muito cara a nós, militantes da luta antimanicomial. Eles ainda permanecem numa espécie de limbo cultural. Eles ficam restritos aos espaços dos CAPs. A força de cuidado do nosso grupo é que ele ultrapassou esse lugar. Então, além do elevado acesso a bens culturais, o que nós percebemos, a potência do cuidado, porque, para além do grupo que compõe as possibilidades terapêuticas, o que a gente viu foi a imagem identitária em relação aos seus pares, que se identificam agora na condição de artista. Artistas, esse grupo são de 30 a 50 pessoas que compõem, que aprenderam a tocar violão, que aprenderam o tambor, que aprenderam os instrumentos de percussão e passaram a ser convidados para a vida cultural da cidade. São apresentações em restaurantes, em bares, as conferências de saúde, sim, conferências de saúde mental, mas não só nos espaços nossos da saúde. Aqui, as crises, um grupo de trabalho que circula e que se coloca assim, aqui é a força do trabalho, né? Porque ele, no limite, profana esse lugar até do que seria arte, né? Do que a gente pensa como arte, passa a ocupar a cena cultural da cidade e põe e questiona o próprio lugar do sujeito, que não é mais visto na sua condição em relação ao diagnóstico. Ele é reconhecido artista. Estava muito frio em Erechim na última semana, frio, muita chuva, e eles eram convidados para uma apresentação. Todos estavam lá, mas não tem uma identificação em relação aos professores, se ultrapassou o rótulo diagnóstico e justamente no que se refere à identidade atravessada pela arte, né? Não obstante sua importância, o método apresentado ressente de uma preocupação radicalmente pragmática, que vai caracterizar a lógica estruturante da reforma psiquiátrica e procura lidar com as dimensões culturais, sociais e políticas do sofrimento psíquico.
Essa plataforma e sua capacidade de resolução do sempre problemático discurso da não adesão traz nas suas formas uma diferenciação minimalista e inicia um processo de amadurecimento. Nesse novo lugar social, os efeitos apontariam para uma espécie de identidade atravessada pela arte, caracterizada pela ampliação dos espaços sociais e de elevado acesso a bens culturais. E, portanto, e aqui isso é muito caro para nós, a criação de uma identidade que poderíamos chamar, para fins terapêuticos ou profanos, artista. Um grupo de cuidado também não é possível numa rede de atenção psicossocial incipiente. Ele só é possível numa rede de atenção psicossocial muito amadurecida. Por isso que a gente fala aqui em amadurecimento. Nós temos ações potentes de apoio matricial, nós temos ações de apoio matricial em todas as unidades básicas de saúde, 2 vezes por semana e sempre com a presença do médico psiquiatra. Isso também é importante, né? Muda o lugar, coloca a discussão em outro campo de cuidado. Eu pretendo ser rápida na apresentação. Os grupos, eles são comuns para quem é do campo da saúde mental, mas um grupo que se insere e que ultrapassa, e que a força do cuidado está na relação dessa identidade, desse novo lugar. Quando eles chegam para a apresentação, e às vezes tem alguma excentricidade, né? Qual é o olhar? E a comunidade também aceitou esse grupo. São artistas. São artistas. Quando apresentam, não se sabe quem é professor, quem é do serviço, né? E as apresentações também, é muito importante, são fora dos espaços dos CAPs. Os ensaios gerais são coordenados por... então, tem musicoterapeuta, professor de música e violão. Não são nos CAPs, são espaços da comunidade, num espaço de artes, né? Então, para finalizar, aqui, isso é muito importante, né? Aqui escrevemos a experiência a respeito da produção de diferenças no interior da contingência a vidas adoecidas, generificadas e racializadas, sobre as quais incide uma maximização da precariedade. A música conta a história marcada no corpo de homens e mulheres em sofrimento psíquico, apostando numa virada para criar uma espécie de poética artística. Sem a pretensão de uma topologia originária, não queremos aqui descobrir o lugar do adoecimento psíquico ou das condições de emergência do adoecimento psíquico, mas de acordo com um espaço ainda em construção, de trocas e de fenização no sentido também da profissionalização, pelos quais os corpos e as subjetividades podem resistir. A potência, né, da autonomia, da alegria e do encontro de si como uma possibilidade de resistir ao sofrimento psíquico e toda a patologização e medicalização da vida do contemporâneo. Muito obrigada.